Boa noite, graça e paz de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Mateus capítulo 11, nós vamos ler do verso 28 em diante. Deixe sua Bíblia aberta. Levante a mão, por gentileza, quem está de férias. Não, levanta alto, gente, só para fazer uma conta. Legal. Então, você que não levantou a mão, eu entendo. Nós estamos juntos. Minha mensagem é mais para quem não está de férias, obrigado, gente, do que para quem já está de férias. Mas se você está de férias, não feche seu coração do mesmo jeito. Deus tem algo para falar com você, eu creio nisso. Mas eu vim aqui hoje refletir com você sobre como a nossa vida vai se tornando tão atarefada, como o nosso dia a dia vai se desenvolvendo de tal maneira que a gente não consegue descansar. Descanso hoje em dia para muitos é um luxo. Para muitos, tirar férias é um luxo. Para muitos, tirar 3 dias de descanso que seja, é algo impensável. Além disso, além do dia a dia que a gente leva, muitos problemas acontecem na nossa vida. E esses problemas vão trazendo um peso para nós. Problemas de saúde, problemas financeiros, imprevistos no trabalho, emergências de todo tipo. Tudo isso vai trazendo um peso para a nossa vida, algo que vai tornando a nossa existência pesada, lenta, difícil de fazer da nossa existência uma caminhada. A gente vai meio que se arrastando com esse peso que vai caindo nas nossas costas. E por causa desse peso, muitos já pensaram até em abandonar a fé. Talvez você conheça alguém assim. Talvez você seja uma pessoa que já passou por uma fase dessas, de ter tido tantos problemas na sua vida, tantos desapontamentos, tantas desilusões, que você diz, eu não aguento mais. Eu estou prestes a abandonar tudo isso. Para usar uma expressão bem popular, eu vou chutar o pau da barraca. Quantos já não pensaram isso? Quantos já não viveram isso? Eu sei que eu já vivi. Tive uma fase complicada na minha vida, fiquei 2 anos desempregado. E foi um tempo em que as contas foram se acumulando. E eu não sabia o que fazer, e faltou isso aqui, para eu dizer, quer saber do negócio? Eu não quero mais saber de nada, eu vou me embora daqui. A gente vive um tempo em que os casos de depressão aumentam, os casos de síndrome do pânico aumentam, os casos de ataques de ansiedade aumentam, porque a nossa vida é tão corrida, o nosso dia a dia é tão frenético, e a gente vai assimilando tudo isso sem ter tempo para descarregar de alguma maneira. E muitos não aguentam. Quero ler para você as palavras de Jesus, porque Ele sempre tem algo a nos ensinar, amém? Amém, irmãos? Mateus capítulo 11, verso 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco. Tira de nós tudo aquilo que pode nos distrair nessa hora, e que a nossa atenção esteja totalmente voltada para o Senhor, para aquilo que o Senhor quer nos falar. Que essa seja uma noite especial na Tua presença, e que algo dentro de nós mude hoje, em nome de Jesus, amém. Jesus fala isso para os seus discípulos,
A história é basicamente o seguinte: Jesus escolhe os 12, reúne os 12, dá uma série de instruções para eles. Jesus está falando com eles assim: olha, vocês vão por aí, anunciem a boa nova, curem os doentes, ressuscitem os mortos, enfim, espalhem o reino de Deus, ampliem o reino de Deus. E ele dá uma série de... ele chama a atenção dos seus discípulos para as dificuldades que eles teriam nesse trabalho. Ele diz que algumas pessoas não os receberiam bem. Ele diz para os discípulos que, por causa de serem discípulos de Jesus, sofreriam, seriam lançados em prisões, enfim, todo tipo de coisa. E em seguida ele dá uma palavra de conforto para esses discípulos e diz assim: vocês são meus amigos, porque o escravo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu os chamo de amigos e os envio como amigos. E depois de falar e enviar os seus discípulos, Jesus começa a pregar pela Galileia, fazer o que ele já vinha fazendo, curando, ressuscitando e levando a boa nova do reino de Deus. Até que João Batista, da cadeia, manda um grupo de discípulos seus procurarem Jesus. E os discípulos de João dizem assim para Jesus: o nosso mestre manda perguntar o seguinte: você é o Messias? Você é aquele que nós estamos esperando? E Jesus diz assim: bom, olhem ao redor de vocês, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mortos estão voltando à vida. E depois disso, Jesus ainda falando com as pessoas que estavam ao seu redor, ele diz isso: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu perguntei se você está de férias, porque o período de férias costuma ser um período de descanso. Eu vejo muitos amigos colocando fotos de passeios na internet, me alegro por eles, dá uma pontinha assim, né, aquela inveja santa, gospel. Eu queria estar na praia também, mas tudo bem. Mas o descanso é essencial para a nossa vida. O descanso é essencial. Nosso pastor uma vez me falou assim: a vida precisa de pausas. Nunca esqueci disso. A vida precisa de pausas. Eu e você precisamos de tempo para descansar, recuperar as nossas energias. E Jesus está fazendo um convite para as pessoas que o ouvem. Ele diz assim: venham a mim, venham a mim. E eu acho esse convite de Jesus para mim e para você uma coisa linda, fantástica. Porque existem várias estruturas religiosas por aí. Existem várias estruturas que te oferecem uma lista de coisas que você precisa fazer. E desde que você cumpra esses pré-requisitos, você vai alcançar alguma coisa. Desde que você faça tudo aquilo que está ali, você vai receber algum tipo de recompensa. E o convite de Jesus me remete a uma simplicidade. O convite de Jesus me remete a algo que não depende de nós, depende dele. Ele diz: venham a mim, venham. E a gente vive uma vida tão ocupada, tão atarefada, tão cheia de afazeres, tão cheia de problemas, e a gente não consegue aceitar esse convite, pelo menos não totalmente, não plenamente, convite de ir até Jesus. O primeiro ponto que eu acho fantástico no convite de Jesus é que ele é um convite para todos. Quem nunca precisou descansar? Quem nunca precisa de alívio? O convite de Jesus é para mim, é para você. Os críticos da nossa fé, eles tentam simplificar a Bíblia como um livro puramente histórico. Então existe um grupo de pessoas, um grupo grande de pessoas, que tenta menosprezar a fé que eu e você temos, dizendo que a Bíblia não é um livro para hoje.
A Bíblia é um livro para o tempo que ela foi escrita. Eu discordo. Eu acredito que o convite de Jesus foi para aquelas pessoas que o ouviam, mas o convite de Jesus também é para mim e para você. E hoje, Jesus convida você para que você vá até Ele. Hoje. O convite de Jesus é para todos nós. Por mais que muitos de nós gostemos de trabalhar, é essencial que a gente tenha um tempo de descanso. Por mais que muitos de nós, eu arriscaria dizer todos nós, gostemos de viver, nós precisamos de um tempo de descanso. E o convite de Jesus é para todos. O segundo ponto fantástico no convite de Jesus é que ele é um convite direto, não tem intermediários. E aí eu vou alimentar uma polêmica, se você me permite. Jesus não me convida e não convida você para ir a um culto específico. Jesus não me convida e não convida você para ir a uma igreja específica. Porque hoje o discurso que nós ouvimos é: vá à igreja tal e lá as coisas vão acontecer. Não é assim? A gente vê isso na televisão, a gente vê isso na internet, a gente ouve isso na rádio. Não, aqui na minha igreja o negócio acontece. Mas o convite de Jesus não é para isso. O convite de Jesus é: venham a mim. Ah, Eduardo, então você está dizendo que a igreja não é importante? Não, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o convite de Jesus não é para a instituição, é para Ele. A gente vive fases assim, de que a gente quer trazer pessoas para a igreja, não é verdade? Então, eu quero que, sei lá, meu pai venha para Jesus. Aí a gente faz assim: pai, vamos à igreja comigo? Aí o pai vem. Aí acabou aí. O pai veio à igreja, agora a igreja que faça o resto. Eu e você precisamos levar as pessoas a Jesus. O convite é direto: venham a mim. E aí eu volto a mais ou menos o que eu falei na semana passada, de como as pessoas precisam ver Jesus na nossa vida. Nós precisamos levar esse Jesus às pessoas. Elas têm que olhar para nós e ver esse Jesus. Hoje em dia as pessoas olham para nós e veem bandeiras, sabe? Bandeiras de igrejas. Aquele é da igreja tal, aquele é da igreja tal, aquela irmã é da igreja outra lá. Quando eu entendo que as pessoas deveriam olhar para todos nós e falar: aquele é de Jesus, aquele é seguidor de Jesus. E esse é o nosso desafio: sermos seguidores fiéis de Jesus, imitadores de Cristo. E para isso, para alcançar as pessoas para Jesus, eu e você precisamos levar esse Jesus até elas. Muitas pessoas nunca virão a uma igreja, muitas pessoas nunca entrarão nesse lugar aqui, muitas. Eu tenho exemplos na minha célula, gente que não falta uma célula, mas que quando eu convido para vir ao culto, não vem. Dá uma desculpa, fala: eu já tinha outro compromisso, mas não vem. Então as pessoas precisam ver Jesus na nossa vida. E esse é o convite que Ele faz: venham a mim. Eu e você precisamos levar esse Jesus. Terceiro convite, terceiro ponto do convite de Jesus, quando Ele diz venham a mim, é que Ele oferece descanso para todos nós. Quando Jesus chama alguém para fazer alguma coisa, Ele logo em seguida explica o que vai acontecer. Então eu vou te dar um exemplo. Jesus chamou Pedro e Ele diz assim: Pedro, vem comigo que eu vou fazer de você pescador de homens. Ele chama e Ele diz o que vai acontecer. Jesus faz o convite e já adianta: olha, se você vier, vai acontecer isso. E aqui é a mesma coisa. Ele diz: venham a mim, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Essa é uma promessa de Jesus para mim e para você. Quando nós decidimos ir até Jesus,
nós encontraremos descanso para a nossa alma. E meu irmão, minha irmã, como nós precisamos desse descanso. Como nós precisamos. Eu atendo pessoas aqui na igreja o ano inteiro, e eu não saberia dizer para você quantas vezes eu já ouvi membros aqui da igreja respondendo, eu chego e pergunto assim: e aí, tudo bem? Pergunta genérica, né, gente? Assim, tudo bem, como é que vai? Eu não saberia te dizer quantas vezes eu já ouvi pessoas me respondendo assim: estou muito cansado, estou esgotado, não aguento mais. Você ficaria espantado com a frequência que nós ouvimos esse tipo de coisa. E essa reflexão tocou muito no meu coração também. Enquanto eu estudava a palavra, eu sentia uma angústia crescendo dentro de mim, porque eu também tenho tido dificuldades em descansar em Deus. Então, se você ainda tem a errada impressão de que quem sobe para pregar está pregando só para quem ouve, por favor, quebre isso. Quem sobe para pregar, prega principalmente para si mesmo. E eu estou aqui hoje para compartilhar com você a ideia de que a gente precisa de descanso, porque eu também preciso de descanso, descanso espiritual. E eu quero que você pense na resposta para isso que eu vou te perguntar agora. Vou te dar alguns instantes para você pensar. Primeiro, o que deixa você sobrecarregado? O que deixa você esgotado? Pense aí uns instantes, para você não dar uma resposta afobada. O que tem deixado você sobrecarregado? E a minha segunda pergunta: você já chegou no seu limite? Você já chegou no seu limite? Eu já escutei histórias de pessoas que chegaram num ponto tal de estresse, de vida ocupada, atarefada, que a pessoa simplesmente teve um surto. Talvez você lembre desse caso que aconteceu uns 2 anos atrás. Uma pessoa foi ao INSS pedir a prorrogação da sua licença de saúde, porque ela tinha um problema, e a licença estava chegando ao fim, e o INSS não quis renovar a licença. Segundo o médico, a pessoa já tinha plenas condições de voltar ao trabalho, e a pessoa, eu estou rindo, não é uma coisa engraçada, me perdoe, mas é o cúmulo do absurdo. A pessoa chegou num ponto que ela jogou álcool no próprio corpo e botou fogo. Talvez você lembre desse caso. Hoje em dia a gente vive assim, sabe? Quase ali no limite, o tempo todo, qualquer coisa nos tira do sério. Estava conversando com meu amigo Léo um dia desse, sobre como o trânsito aqui da cidade é perigoso. Que numa bobeira, numa buzina que você buzina para alguém, o cara pode descer do carro e te dar um tiro. As coisas estão assim. Está todo mundo no limite. Está todo mundo assim, a ponto de estourar. E por isso o convite de Jesus para mim e para você é tão pertinente e tão atual. Porque eu e você precisamos descansar. O meu espírito, a minha alma e a sua alma precisam de descanso. Como nós vamos descansar em Deus? Sendo do jeito que nós somos. O convite está aqui, ele diz: venham a mim e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E quando leio Jesus falando aprendam de mim, eu lembro de muitas histórias da vida dele. E lembro de uma grande característica de Jesus, que precisa ser uma característica nossa. A Bíblia diz que Jesus era chamado de amigo de pecadores. Fato é que quando Jesus foi chamado de amigo de pecadores, isso não foi um elogio, foi uma crítica. Os líderes religiosos, quando diziam que Jesus era amigo de pecadores, estavam querendo dizer que ele fazia vista grossa ao pecado dos outros, que ele apenas queria ser popular. Mas eu entendo de outra maneira. Eu vejo Jesus como amigo dos pecadores em vários casos. E um deles, que talvez seja o mais emblemático,
A irmã Sandra compartilhou mais cedo, capítulo 8 de João. Os fariseus chegam com uma mulher flagrada em adultério e dizem para Jesus: e agora? O que o senhor acha que a gente deve fazer? Porque a nossa lei manda apedrejar essa mulher. Eu não sei se você conhece o sistema de apedrejamento judaico. Eu não sei o que vem à sua mente quando você pensa em apedrejamento. Na minha cabeça funcionava assim: as pessoas pegavam pedras e ficavam atirando na pessoa até matar. O sistema de apedrejamento judaico era um pouco diferente. Eles faziam mais ou menos assim: eles cavavam um buraco e botavam essa pessoa dentro de um buraco. Dependia da gravidade da coisa, mas geralmente era um buraco que pegava até a cintura da pessoa. E aí eles, obviamente, tapavam o buraco com a pessoa ali dentro, para ela não conseguir fugir. Aí eles pegavam grandes blocos de pedra e batiam na pessoa com a pedra, entendendo? Eles não jogavam a pedra, eles pegavam a pedra e batiam com a pedra na pessoa até a pessoa morrer. Essa era a morte por apedrejamento. Ia acontecer isso com essa mulher. E Jesus diz assim: bom, vocês estão me perguntando o que eu acho. Eu acho o seguinte: quem nunca pecou, que joga a primeira pedra. Fica à vontade aí para ser o primeiro. Você conhece a história. Eles começam a ir embora, e eles vão embora. E chega num ponto que Jesus pergunta a ela: moça, cadê? Onde estão aqueles que iam te apedrejar? Eles foram embora, Senhor. Então, nem eu te julgo, vá e não peque mais. Isso para mim mostra o caráter de Jesus em ser amigo do pecador. Não é fazer vista grossa ao pecado. Ele diz: vai e não peque mais, acerta a sua vida, vive direito, vive do jeito que eu estou ensinando. Mas ele chega no ponto de dizer assim: nem eu te julgo. Seus acusadores foram embora e nem eu te julgo. E acontece que muitos de nós tomamos às vezes de juízes e julgamos as pessoas. Dizemos: fulano fez isso, fulano fez aquilo, não é digno, não pode estar no nosso convívio. Enfim, isso é outra discussão, você me perdoe. Fato é que Jesus era sim amigo dos pecadores. Fato é que Jesus andava sim com gente ruim. E eu e você, desculpe se eu escandalizar você, mas eu e você somos gente ruim. Eu e você somos gente ruim. Você pode ter o melhor caráter desse mundo, Deus pode ter transformado totalmente a sua vida, mas eu e você ainda somos gente ruim. Graças a Deus por isso, porque Ele anda conosco, amém? Se fôssemos gente boa, não precisaríamos dEle. Ele diz isso: vim para os doentes, para aqueles que sabem que precisam. E o convite de Jesus, meu querido, é para todos nós por isso, porque nós precisamos dEle. Não pense você que no seu nível de espiritualidade, você já não precisa mais de Jesus. Não pense você que você já chegou no nível de super santo e que Jesus ficou para trás. Ele faz um convite para que eu e você possamos nos aproximar dEle. E muitas vezes nós nos aproximamos de Jesus sem saber o que fazer. No livro de Atos, nós vemos a história de um carcereiro que se converte. E ele pergunta a Paulo: o que eu devo fazer? E ele responde: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A gente se aproxima de Jesus assim: o que eu devo fazer? E agora? O que eu faço? Minha resposta para você é: não faça nada. Você já fez o que você precisava fazer. Você se aproximou de Jesus. Ele convida, você aceita o convite. Ele diz: venham a mim e vocês encontrarão descanso. Esse é o convite de Jesus para nós. Quantas vezes nós já negamos esse convite? Quantas vezes?
entendemos que precisamos desse descanso que só Jesus pode nos dar, e negamos. É como eu estava falando antes, a gente vive essa vida tão atribulada, tão atarefada, tão cheia de coisas, a gente assume tantas responsabilidades, a gente se compromete com tanta coisa, e isso tudo vai tomando o nosso tempo, vai tomando a nossa energia, e a gente fica esgotado, inclusive dentro da igreja. Não pense você que eu estou falando só do seu trabalho, das suas funções fora da igreja. Dentro da igreja, vou te contar uma história. Mais ou menos 5 anos atrás, eu comecei a me envolver com um monte de coisa aqui na igreja. Então eu mexia no som, eu tocava no ministério de louvor, aí depois eu comecei a liderar uma banda. Aí além de fazer essas 3 coisas, eu fui liderar uma célula. Aí além de fazer essas 4 coisas, eu fui tocar em outra banda que estava precisando. E fui pegando coisa para fazer, fui pegando coisa para fazer, fui pegando coisa. Chegou num ponto que eu vinha à igreja todos os dias, de segunda a segunda, sem folga. Ainda dava aula de contrabaixo aqui na igreja, todos os dias. E chegou num ponto que eu estourei. No meio de um ensaio da banda, alguém falou alguma coisa qualquer para mim que eu não lembro. Na época eu estava quebrando um galho na bateria lá, porque eu não sou baterista, mas estava precisando de baterista. Eu joguei as baquetas para cima e falei, estou indo. E fui embora, saí no meio do ensaio. Aí o pessoal, não, Edu, vamos orar. Eu falei, não quero orar não, cansei de orar, estou indo. E saí, sabe? Me esgotei espiritualmente, esgotei, não aguentava mais. Então isso também é um alerta para você que tem os seus compromissos aqui na igreja. Não se deixe levar pelo ativismo. A gente começa a fazer as coisas e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e acaba esquecendo de Deus. Isso é um perigo. E o convite de Jesus para o descanso envolve a gente parar tudo. Parar tudo. E como é difícil parar tudo hoje em dia, não é verdade? Como é difícil. Eu admiro quem consegue tirar assim o mês inteiro de férias, porque isso hoje em dia é difícil. Eu acredito que um médico, se tiver algum médico me ouvindo aqui, eu acredito que um médico não consiga tirar 30 dias de férias seguidos, porque ele vai ouvir crítica das pessoas. O doutor viajou, se eu passar mal eu vou morrer. Sabe, a gente não consegue parar de fazer as coisas. E com outros profissionais funciona assim da mesma forma. E o descanso de Jesus envolve justamente parar tudo e só ficar com Ele ali. Só ficar com Ele. Você conhece a história de Jesus com Marta e Maria? Uma parou para ouvir Jesus, a outra foi fazendo as coisas. Foi fazendo. E Jesus diz assim, olha, tinha que estar aqui me ouvindo, está aqui comigo, pertinho aqui, ó, descansando, sentada aos meus pés. Como é difícil, né, gente? Até dentro da igreja, até a nossa espiritualidade é uma espiritualidade ativa. A gente ora, a gente clama, a gente grita, a gente determina, a gente faz e acontece. E a gente não consegue esperar em Deus. A gente não consegue relaxar em Deus mais. A gente não consegue ter um momento de oração em que a gente pare só para ouvir a voz de Deus. Os nossos momentos de oração são assim: Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo, Deus abençoa aqui, Deus abençoa ali. Não estou dizendo que isso está errado, irmãos, não está errado, a Bíblia fala para a gente fazer isso, levar tudo em oração diante de Deus. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos só estar na presença de Deus. Nós precisamos descansar em Deus, descansar de verdade. Tenta lembrar aí na sua vida, no seu período de vida, alguma vez ou algumas vezes que você tenha se sentido totalmente descansado. Tenta lembrar, talvez numa praia, talvez numa fazenda, talvez em casa, você acordou e falou assim, nossa, descansei bem, agora estou novinho em folha. Essa presença de Deus tem esse poder renovador na nossa vida.
presença de Deus tem esse poder de fazer tudo novo, inclusive as nossas forças, inclusive o nosso ânimo, inclusive a nossa paixão e a nossa vontade de servi-lo. Como pastor aqui nessa igreja, líder do Ministério de Jovens e de Adolescentes, tenho visto algumas pessoas desanimando, perdendo a vontade de fazer as coisas, de servir a Deus de alguma maneira, em algum ministério. E aí, eu chamo para conversar, o pastor Marcílio, o pastor Maurinho, nós chamamos as pessoas para conversar e falamos: o que está acontecendo? Por que você está assim? E as pessoas dizem: eu não aguento mais, estou muito esgotado, estou sendo muito cobrado, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho isso, tenho aquilo, ainda tenho que... Pensa num ministério, ainda tenho que tocar na banda, eu já faço isso, ainda tenho que liderar uma célula, para mim não dá. Eu e você precisamos, meu querido, aprender a descansar no Senhor. Jesus continua dizendo assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Falei isso semana passada, mas não custa relembrar sobre o que é esse jugo que Jesus está falando. Eu fui pesquisar na internet hoje o que é um jugo. Aí eu descobri que é não sei como a gente pode chamar isso, um apetrecho, alguma coisa assim, uma peça, uma coisa que se usa para colocar no boi, ou num animal qualquer. E eu fiquei: como assim, Jesus? Toma meu jugo. Entendi a ideia de submissão aos ensinamentos de Jesus, entendi. Mas eu aprendi que o jugo do mestre era basicamente o seguinte: na tradição judaica, e eu sempre falo, da tradição judaica, os rabinos tinham os seus seguidores, os mestres da religião tinham os seus seguidores. E eles iam ensinando esses seguidores, os seus discípulos, eles iam ensinando a lei, ensinando as doutrinas e os costumes da religião. E eles tinham a interpretação deles da lei. Eles liam a lei, eles conheciam a lei, e eles ensinavam para os seus seguidores a visão que eles tinham da lei. Isso era o jugo do mestre. Então, no tempo de Jesus, havia outros mestres, outros rabinos famosos, conhecidos, com muitos seguidores. E cada um desses rabinos tinha o seu jugo, isso é, tinha a sua interpretação da lei, tinha a sua visão do que é viver de acordo com a palavra de Deus. Acontece que esses mestres tinham uma visão extremamente escravizadora da religião. E eles usavam a religião como um sistema de controle social. Nada muito diferente do que a gente vê hoje em dia em muitos lugares, onde algumas lideranças religiosas definem o que você pode ou não pode fazer. Algumas lideranças religiosas definem até com quem você pode se relacionar ou não pode se relacionar. E Jesus, quando fala, tomem o meu jugo, Ele está dizendo assim: olha, o que eu vejo, do jeito que eu vejo o reino de Deus e os valores de Deus, é tudo muito leve. O meu jugo é leve. O ensinamento que eu tenho para vocês é leve. Jesus está dizendo para aquelas pessoas que estão ouvindo o que Ele tem para dizer o seguinte: cara, viver comigo é leve. Não é essa coisa escravizadora que a religião tem. Algumas semanas atrás eu preguei sobre isso, sobre a diferença entre religião e relacionamento, e como a religião escraviza, e como o relacionamento é uma coisa libertadora. O apóstolo Paulo, na carta que escreveu aos Gálatas, ele diz: a nossa fé não é uma fé de lista de regras. A nossa fé não é uma fé com uma lista do que a gente pode ou não pode fazer. Porque se ela fosse, você que está me ouvindo, pense comigo, se a nossa fé fosse uma fé assim, de uma lista de coisas que nós podemos ou não podemos fazer, Jesus é desnecessário. Era só cumprir o que precisa ser cumprido. Só que a gente não consegue, porque a religião é pesada.
O sistema religioso é pesado demais, e ninguém consegue cumprir a lei toda. E a própria lei diz que quem quebra a lei em um ponto, é como se tivesse quebrado em todos. Então, se a nossa fé fosse uma fé de lei, contar uma mentira seria quebrar a lei. Seria a mesma coisa que matar uma pessoa, que também é quebrar a lei. Jesus veio cumprir a lei e começou o tempo da graça. E eu e você vivemos debaixo da graça de Deus, amém? Amém? E a graça de Deus é uma coisa libertadora. A graça de Deus, ela não é pesada. A graça de Deus não nos escraviza. Viver com Jesus não é uma vida de escravidão, é uma vida de liberdade. Viver com Jesus é uma vida de serviço a Ele, mas não serviço por obrigação, uma vida de serviço por amor a Ele. E Jesus diz isso: tomem sobre vocês o meu jugo. Isso tudo que eu estou ensinando para vocês, isso é leve, isso vai ser bom para a vida de vocês. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E quando eu parei para pensar sobre essa imagem, sobre o convite de Jesus, venham a mim, foi a primeira vez na minha vida que aconteceu isso. Como alguns de vocês devem saber, eu estou prestes a ser pai, certo? Assim, já sou pai no papel porque o bebê já está ali, né? Ele só não nasceu ainda. Então eu pensei num exemplo envolvendo um bebê, a primeira vez que isso acontece na minha vida. Quando eu penso em Jesus nos chamando, venham a mim, eu penso no pai, abaixado, e o bebê está ali engatinhando no chão, e o pai está assim: vem cá, filho, vem cá, vem cá. E o bebê faz aquela força para tentar levantar. Você que tem filho sabe como é que é. O bebê faz assim, uma força sobrenatural para levantar, levanta e ele está ali se equilibrando, ele dá um passinho e cai. Aí, vem cá, filho, vem cá. E aí o filho levanta, anda, pum, chega no colo do pai. É assim que eu vejo esse convite de Jesus para mim e para você. Que a gente consiga dar esses passos até chegar ao colo do nosso pai. É ali que a gente vai encontrar descanso. A gente procura descanso em vários lugares e de várias maneiras. E o descanso físico a gente consegue. O descanso mental a gente consegue. Agora o descanso espiritual a gente só consegue em Jesus. Isso é inegável. O descanso espiritual a gente só consegue em Jesus. Porque em Jesus nós temos paz. A Bíblia diz que a paz que Jesus nos dá, ela excede toda a compreensão humana. A paz que Jesus nos oferece, ela ultrapassa tudo aquilo que pode ser oferecido de outra maneira. E é esse descanso, essa paz em Jesus, que eu e você precisamos. Talvez você conheça a minha história, mas não me custa nada relembrar algumas coisas para você. Eu me converti aos 20 anos. E dos 15 aos 20 anos, eu fiz muita besteira nessa vida. Eu fiz muita besteira. Eu bebi muito, eu usei muita droga, eu me envolvi com tráfico de drogas lá no Rio Grande do Sul. Precisei sair da minha cidade fugido, porque senão iam me matar. Enfim, em 5 anos, né, muita coisa pode acontecer, dos 15 aos 20. Aliás, dos 15 aos 18, porque eu vim para Itaperuna com 18. Aí dos 18 ao 20, aqui em Itaperuna, continuei vivendo o mesmo tipo de vida. E aos 20 anos, eu ouvi um sermão falando sobre o profeta Elias. E o pregador falava que Elias se escondeu em uma caverna e ficou tentando identificar quando Deus o chamaria. E Deus chamou Elias através de uma brisa bem suave. E Elias saiu da caverna. E o convite daquele pregador foi assim:
se você se sente como Elias, escondido no fundo de uma caverna e deseja sair, faça isso hoje, entregue sua vida a Jesus. E eu tomei a minha decisão naquela noite, 7 de maio de 2006. E o que Jesus começou a fazer na minha vida foi basicamente o seguinte: Ele tirou todo o peso que tinha na minha vida, todo o peso, e me deu uma vida leve. E viver com Jesus é isso, é viver uma vida leve. Eu não sei porquê, muitos de nós nos submetemos a uma série de regras que não tem muito a ver com os ensinamentos de Jesus. Muitos de nós aceitamos diversas imposições religiosas que não tem nada a ver com o ensino de Jesus. E a nossa vida continua pesada. A gente diz assim: eu sou de Jesus. Aí eu pergunto: cadê a leveza na sua vida? Não, a minha vida não é muito leve não. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, viver com Jesus é viver essa vida leve. Viver com Jesus é poder sentar aos pés dele e descansar. Viver com Jesus é poder dar esses passos e cair no colo do Pai. Isso é viver com Jesus. Não é uma lista do que vale ou não vale. A transformação que Jesus começa a fazer na sua vida, depois disso, é que vai definir o que você vai fazer ou não vai fazer. Jesus começou a me transformar e eu parei de fumar. Não porque alguém me falou: olha, você não pode fumar porque você agora é crente. Foi Jesus que acabou com isso. Parei de beber. Ninguém me chegou e falou assim: olha, Eduardo, a partir de hoje você não pode mais consumir bebida alcoólica porque você é crente. Foi Jesus que deu conta disso. A transformação na sua vida, quem faz é Ele. Quem faz é Ele. Não é uma lista de regras. E eu vim aqui hoje desafiar você a deixar o seu peso, os seus fardos, tudo aquilo que impede a sua caminhada livre, aos pés da cruz. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, diz assim: deixemos para trás todo o pecado que nos impede de andar. E a imagem que me vem à mente é a seguinte: imagine um corredor, uma pessoa que corre uma maratona. Então a maratona tem 42 quilômetros, salvo engano. Agora coloca nas costas desse corredor uma mochila com 20 quilos de tijolo. Essa é a imagem que me vem à mente. A gente carrega coisas desnecessárias na nossa vida. Esse corredor talvez até consiga terminar a corrida, porque os atletas treinam bastante, mas isso vai atrapalhar muito a vida dele. E o escritor de Hebreus diz isso no capítulo 12: deixemos para trás o pecado que nos atrapalha, que nos impede, que se agarra em nós. O profeta Isaías, e esse versículo eu vou ler para você. O profeta Isaías, no capítulo 40, diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus por isso. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que descansam no Senhor, esses conseguem voar como as águias, porque nenhum peso atrapalha. Esses correm e não se cansam, porque nenhum peso atrapalha. Nenhum peso religioso, nenhum peso de pecado, nenhum peso de culpa, nada atrapalha. Porque Jesus oferece para mim e para você uma vida leve. A culpa, meus irmãos, escraviza tantas pessoas. Tantas pessoas. Conheço histórias de mulheres que fizeram abortos há 30 anos e até hoje sofrem com a culpa de terem feito isso. Eu estou aqui para dizer para você
que o fardo de Jesus é leve, que o jugo de Jesus é suave, que caminhar com o Senhor é uma caminhada leve. Não existe peso na caminhada com Cristo. Eu não sei como algumas pessoas acreditam nisso. Ah não, eu não vou ser de Jesus, porque sendo de Jesus eu não posso fazer isso. E transformam a vida com Jesus numa vida pesada, numa vida difícil, numa vida não desejável. A grande verdade é que o convite do Senhor para mim e para você ainda vale hoje. E Ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quero orar com você. Por favor, feche seus olhos. Meu desafio para você é o seguinte: mesmo que você já caminhe com Jesus, mesmo que você já tenha um relacionamento com Jesus, talvez através dessa palavra e daquilo que o Senhor ministrou ao seu coração, você tenha entendido que você ainda não depositou os seus fardos aos pés da cruz de Jesus. Talvez você ainda esteja vivendo essa vida pesada, desnecessariamente. Eu quero orar com você. Se você hoje toma essa decisão de viver uma vida leve com Jesus, de deixar o peso da sua vida nas costas de Jesus, gostaria que você ficasse de pé no seu lugar para nós orarmos juntos. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos orar. Deus amado, louvado seja o teu nome. Obrigado porque ainda hoje o Senhor nos estende a mão e nos chama para a tua presença. Obrigado porque ainda hoje o Senhor se oferece para carregar os nossos fardos. Nos ajuda, Deus, a confiar em Ti e entregar tudo nas Tuas mãos, tudo, porque só o Senhor pode carregar esse peso. Nós não conseguimos. Olha para nós e tem misericórdia, Deus, de tantas vezes que nós tentamos resolver as coisas sozinhos, mas a Tua palavra diz que não é nem por força, nem pelo poder, mas é pelo Teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, que nós possamos sempre deixar os nossos fardos aos Teus pés e viver contigo todos os dias da nossa vida, levando a Tua luz aos outros, mostrando o Senhor para aqueles que nunca vão entrar numa igreja, porque esses também o Senhor chama, o Senhor estende a mão. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.